O acidente aconteceu na rodovia Transamazônica, no sentido Rurópolis, com o ônibus da Quaresma Turismo, que caiu nessa ponte aqui do rio Água Preta. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar começaram por volta das 3h30 da madrugada. Foi necessário fazer um trabalho de prevenção na ponte do Igarapé Água Preta, pois as chamas se espalhavam pela madeira de sustentação da mesma. Como é que foi essa tragédia? Bom, a gente não tem ainda as informações de como aconteceu, mas a gente tem aqui ainda aproximadamente uma faixa de 3 vítimas, inclusive o motorista, que está preso nas ferragens, e acreditamos que haja mais 2 ou 3 vítimas a mais aqui. Ainda estava escuro e chovia no local do acidente, o que dificultava ainda mais os resgates dos corpos. A gente já está providenciando isso, esperando até inclusive amanhecer, para ter uma segurança maior para o nosso pessoal. Você pode observar nesse momento que destruição por completo do ônibus. Acidente realmente gravíssimo que aconteceu aqui na ponte do rio Água Preta, no sentido rodovia Transamazônica, no sentido Rurópolis. O ônibus da Quaresma Turismo. Foram tirados já muitas pessoas já nesse local? Olha, segundo informe, a gente não pode dar essa informação devido a que a gente não tem o número de pessoas, mas foi tirado 21 pessoas. Assim, feridas? Feridas. Segundo informação do Major, tem 3 pessoas, 3 corpos aí dentro do ônibus. Segundo o Major Tito, ele já verificou, parece que tem 3 corpos aí embaixo. Major Tito, qual será a estratégia para resgatar esses corpos, já que o local é de difícil acesso, um rio e o ônibus totalmente carbonizado? Bom, o primeiro passo foi justamente liberar o trânsito aqui na ponte, né? Então, conseguimos extinguir o incêndio que estava acontecendo na ponte, tinha alguns focos de incêndio dentro do ônibus, então nós já conseguimos resolver essa situação. Próximo passo agora é tentar adentrar dentro do ônibus com os equipamentos desencarcerador, moto esmeril e começar a remoção desses corpos ou do que sobrou deles. E nesse momento o Corpo de Bombeiros está se preparando com todas as ferramentas para fazer o resgate dos corpos que estão dentro do ônibus. Vamos acompanhar. Nesse momento o Major Tito também entra ali no ônibus, no restante do ônibus, do que restou do ônibus. Está ajudando ali os soldados do Corpo de Bombeiro para tentar resgatar o primeiro corpo. Ali já dá para ver o resgate do primeiro corpo. Vamos acompanhar. Totalmente carbonizado. Não dá para identificar o sexo. Trabalho bastante difícil do Corpo de Bombeiros. Corpo totalmente carbonizado. O primeiro corpo sendo retirado aqui do ônibus da Quaresma, que sofreu um acidente aqui na ponte do rio Água Preta. O corpo totalmente dilacerado, carbonizado, não dá para identificar o sexo desse corpo. A informação que o motorista é o seu Hilton, conhecido como Hilton, primeiro nome. Ele está preso aqui nas ferragens, submerso aqui às águas do rio Água Preta. Sendo retirado alguns objetos, bolsas, malas, bagagens, né, dos passageiros que vinham no ônibus da Quaresma Turismo. Nesse momento o Corpo de Bombeiros consegue localizar o segundo corpo aqui, provavelmente do motorista, já que está bem à frente aqui do ônibus, onde seria a cabine, né? Aí você pode observar o corpo totalmente carbonizado, sendo colocado ali na prancha pelo Corpo de Bombeiros. Também não dá para saber, provavelmente é o corpo de um homem.
Não dá para precisar, mas provavelmente pela localização seria do motorista. Provavelmente, da onde eles puxaram ali, do local que eles puxaram ali, que eles tiraram da frente ali da parte do volante, então certamente deve ser o motorista. Não dá para identificar, né? Corpo totalmente carbonizado, né? Totalmente. O ônibus da empresa Quaresma Turismo, que saiu de Santarém por volta das 19 horas de quarta, com chegada prevista para esta quinta-feira pela madrugada em Itaituba, vinha com 19 passageiros, segundo o gerente da empresa, Marcelo Quaresma. Saiu com 19 pessoas direto para Itaituba. E o controle de Rurópolis para cá não tem? Por enquanto a gente ainda conseguiu entrar em contato com a agência em Rurópolis, não. Marcelo, infelizmente uma tragédia, né? Envolvendo o ônibus da sua empresa. É verdade, infelizmente aconteceu isso, né? Ninguém esperava. Estamos todos chocados, infelizmente. Esta moça que vinha no ônibus, bastante traumatizada, não quis gravar a entrevista, mas comentou com a nossa reportagem que foram momentos traumáticos. Segundo ela, o ônibus vinha em alta velocidade. Alguns passageiros chegaram até bater na porta do motorista para diminuir a velocidade, mas ele não abriu. Ela mostrou escoriações por todo o corpo e disse que o motorista ficou preso no cinto de segurança e gritava muito pedindo socorro. Ela e outras 21 pessoas escaparam pela janela do ônibus antes de ser consumido pelo fogo. Este motorista da empresa Verde Transporte, já acostumado na rodovia Transamazônica, diz que os perigos são constantes. Olha, aqui, pelo que a gente vê, a gente passa na rodovia, eu passo aqui 3 vezes por semana. A ponte aqui está em construção e visto que não foi colocado aqui o aterro, né? Então isso aí pode ter ocasionado, e a sinalização também da nossa rodovia está péssima. Agora esse trabalho de dirigir à noite, algumas horas a mais, ele é um pouco difícil para o motorista, né? Com certeza, totalmente puxado demais. Um motorista sozinho, ele está em condições de colocar a vida de muita gente em risco, por conta do sono. Já que são mais de 10 horas de viagem, né? De Santarém a Itaituba, aí puxa bastante. É triste, rapaz, é uma coisa que ninguém nem podia acontecer, né? Porque essa viagem aqui é um percurso muito longo. Fica destinado, o motorista pode se cansar, tá entendendo? Nem acontecer essas algo que está acontecendo agora, tá entendendo? E aí é o seguinte, agora fica alerta para as empresas, se for isso que aconteceu sobre os motoristas, cansativo, colocar mais de um motorista, porque isso aí vem acontecer com qualquer um dessas empresas. Bem à frente aqui do ônibus, onde seria a cabine, né? Aí você pode observar o corpo totalmente carbonizado, sendo colocado ali na prancha pelo Corpo de Bombeiros. Também não dá para saber, provavelmente é o corpo de um homem. Não dá para precisar, mas provavelmente pela localização seria do motorista. Provavelmente, da onde eles puxaram ali, do local que eles puxaram ali, que eles tiraram da frente ali da parte do volante, então certamente deve ser o motorista. Não dá para identificar, né? Corpo totalmente carbonizado, né? Totalmente. O ônibus da empresa Quaresma Turismo, que saiu de Santarém por volta das 19 horas de quarta, com chegada prevista para esta quinta-feira pela madrugada em Itaituba, vinha com 19 passageiros. Pessoas já nesse local? Olha, segundo informe, a gente não pode dar essa informação devido a que a gente não tem o número de pessoas, mas foi tirado 21 pessoas. Feridas? Feridas. Segundo informação do Major, tem 3 pessoas, 3 corpos aí dentro do ônibus. Segundo o Major Tito, ele já verificou, parece que tem 3 corpos aí embaixo. Major Tito, qual será a estratégia para resgatar esses corpos, já que o local é de difícil acesso, um rio e o ônibus totalmente carbonizado? Bom, o primeiro passo foi justamente liberar o trânsito aqui na ponte, né? Então, conseguimos extinguir o incêndio que estava acontecendo na ponte, tinha alguns focos de incêndio dentro do ônibus, então nós já conseguimos resolver essa situação. Próximo passo agora é
tentar adentrar dentro do ônibus com os equipamentos desencarcerador, moto esmeril, e começar a remoção desses corpos ou do que sobrou deles. E nesse momento o Corpo de Bombeiros está se preparando com todas as ferramentas para fazer o resgate dos corpos que estão dentro do ônibus. Vamos acompanhar. Nesse momento o Major Tito também entra ali no ônibus, no restante do ônibus, do que restou do ônibus. Está ajudando ali os soldados do Corpo de Bombeiro para tentar resgatar o primeiro corpo. Ali já dá para ver o resgate do primeiro corpo. O acidente aconteceu na rodovia Transamazônica, no sentido Rurópolis, com o ônibus da Quaresma Turismo, que caiu nessa ponte aqui do rio Água Preta. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar começaram por volta das 3h30 da madrugada. Foi necessário fazer um trabalho de prevenção na ponte do Igarapé Água Preta, pois as chamas se espalhavam pela madeira de sustentação da mesma. Como é que foi essa tragédia? Bom, a gente não tem ainda as informações de como aconteceu, mas a gente tem aqui ainda aproximadamente uma faixa de 3 vítimas, inclusive o motorista, que está preso nas ferragens, e acreditamos que haja mais 2 ou 3 vítimas a mais aqui. Ainda estava escuro e chovia no local do acidente, o que dificultava ainda mais os resgates dos corpos. A gente já está providenciando isso, esperando até inclusive amanhecer, para ter uma segurança maior para o nosso pessoal. Você pode observar nesse momento que destruição por completo do ônibus. Acidente realmente gravíssimo que aconteceu aqui na ponte do rio Água Preta, no sentido rodovia Transamazônica, no sentido Rurópolis. O ônibus da Quaresma Turismo. Foram tirados já muitas pessoas. Segundo o gerente da empresa, Marcelo Quaresma. Saiu com 19 pessoas direto para Itaituba. E o controle de Rurópolis para cá não tem? Por enquanto a gente ainda conseguiu entrar em contato com a agência em Rurópolis, não. Marcelo, infelizmente uma tragédia, né? Envolvendo o ônibus da sua empresa. É verdade, infelizmente aconteceu isso, né? Ninguém esperava. Estamos todos chocados, infelizmente. Esta moça que vinha no ônibus, bastante traumatizada, não quis gravar a entrevista, mas comentou com a nossa reportagem que foram momentos traumáticos. Segundo ela, o ônibus vinha em alta velocidade. Alguns passageiros chegaram até bater na porta do motorista para diminuir a velocidade, mas ele não abriu. Ela mostrou escoriações por todo o corpo e disse que o motorista ficou preso no cinto de segurança e gritava muito pedindo socorro. Ela e outras 21 pessoas escaparam pela janela do ônibus antes de ser consumido pelo fogo. Este motorista da empresa Verde Transporte, já acostumado na rodovia Transamazônica, diz que os perigos são constantes. Olha, aqui, pelo que a gente vê, a gente passa na rodovia, eu passo aqui 3 vezes por semana. A ponte aqui está em construção e visto que não foi colocado aqui o aterro, né? Então isso aí pode ter ocasionado, e a sinalização também da nossa rodovia está péssima. Agora esse trabalho, vamos acompanhar, totalmente carbonizado, não dá para identificar o sexo. Trabalho bastante difícil do Corpo de Bombeiros. Corpo totalmente carbonizado, o primeiro corpo sendo retirado aqui do ônibus da Quaresma, que sofreu um acidente aqui na ponte do rio Água Preta. Corpo totalmente dilacerado, carbonizado, não dá para identificar o sexo desse corpo. A informação que o motorista é o seu Hilton, conhecido como Hilton, primeiro nome. Ele está preso aqui nas ferragens, submerso aqui às águas do rio Água Preta. Sendo retirado alguns objetos, bolsas, malas, bagagens, né, dos passageiros que vinham no ônibus da Quaresma Turismo. Nesse momento o Corpo de Bombeiros consegue localizar o segundo corpo aqui, provavelmente do motorista, já que está